Hoje eu vou falar da pior sardinhagem de todas que o Primo Rico fez. O Primo Rico, volta e meia, ele é alvo aqui de críticas de outros youtubers, o pessoal critica bastante, eu inclusive muitas vezes levo fama de passar um pano aqui pro Primo Rico, que eu não sou tão crítico assim. Mas dessa vez eu vou criticar uma coisa que ninguém tá falando e é a pior de todas, mas assim, longe, mas de longe é a pior de todas e o pessoal não tá falando muito. Ele foi contra aquilo que ele prega. O cara fala assim, ó, eu faço isso porque isso é bom e depois ele não faz mais isso. É absurdo. Como vocês sabem, ele tem aqui a filosofia arca de investimentos. 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em caixa e 25% em ativos do exterior. Vamos ver ele comentando aqui o porquê. E aí, logo na sequência, a gente vê o quanto de dinheiro que ele está perdendo por fugir da sua própria estratégia. Então as pessoas precisam pensar no conceito de montar a arca de investimentos delas. Tá? Como que elas montam a arca delas? Elas têm que ter um pouquinho de dinheiro em cada lugar. Elas precisam rebalancear isso daqui com o passar do tempo. Então pensa assim, ó, se eu tenho... pensa que as pessoas investem em imóveis, beleza? As pessoas gostam de imóveis porque investem em terras porque Deus não fará mais delas, né? Tipo, é escasso e as pessoas não param de nascer. Então o preço de terras e imóveis tendem a subir no longo prazo. E aí faz sentido você investir um pouquinho nisso. Eu utilizo fundos imobiliários para investir aqui. Só que aí você começa a perceber que os fundos imobiliários, eles geralmente têm grandes empresas como inquilinos e essas grandes empresas pagam aluguel. Mas se essas empresas pagam aluguel, elas só pagam aluguel porque tem lucro. E aí você descobre que você pode investir nessas empresas. Então eu invisto um pouco em negócios também, através da Bolsa de Valores. Só que aí você começa a perceber que a gente tem grandes crises. E aí, muitas vezes em crises, as ações caem muito. Então nesse momento é bom você ter um pouco em renda fixa. Então você começa a pôr um pouquinho em renda fixa. Só que aí você percebe que você mora na Venezuela e sua moeda não vale nada. Tá ligado? Então assim, você precisa ter um quarto pilar aqui, que é ter investimentos internacionais. Ter coisa em dólar. Porque o real compra coisa no Brasil, o dólar compra coisa no mundo. Então, quando você tem um pouquinho em cada uma dessas classes que eu falei de investimentos, você tem a sua arca construída. E quando você tem uma crise, tem coisa que cai e coisa que sobe. E você tira do que sobe e põe no que caiu. E aí depois acontece o inverso e você rebalanceia. Então você vai deixando a sua arca sempre construída. E isso aqui é extremamente simples. E com R$1.000 você faz. E você vai surfando as grandes ondas e sobrevivendo aos grandes dilúvios, entendeu? Então pra mim, investir tem a ver com você construir sua arca, mano. Então se você parar pra pensar, a estratégia que ele pregou por muito tempo faz todo sentido. Inclusive, ele segue aquela metodologia de você seguir arduamente ali os 25%. Se uma frente aqui da sua carteira subiu demais, você busca o reequilíbrio o mais rápido possível. Eu sou até um pouco contra isso, eu deixo que o equilíbrio, na maioria das vezes, vai acontecer naturalmente, tá? Como? Eu aportando em outros ativos. E aquele que subiu demais, uma hora, ele vai ficar ali equilibrado. Esse é o que eu normalmente vou fazer, tem várias exceções, mas enfim, eu não fico ali seguindo a rigidez, não, tem que ter tantos por cento em tal carteira, mas é uma estratégia legal. Se o cara segue isso, tudo bem, porque de certa forma tem uma lógica. Ações do Brasil, porque normalmente estão descontadas, nós também estamos no Brasil, né? REITs, fundos imobiliários ali, que é a questão dos imóveis, bacana. Caixa, que é para você aproveitar as oportunidades caso as ações do Brasil ou do exterior caiam, ou mesmo os fundos imobiliários. Inclusive a última fatia é exatamente os ativos do exterior para você ter uma moeda mais forte, o dólar, né? Olha só, ele vai lá e joga tudo isso por água abaixo. Então olha só, voltando um pouquinho mais de um ano atrás, ele vendeu todas as suas ações no exterior, inclusive ele já havia vendido um pouquinho antes, se eu não me engano, mas eu não achei esse vídeo. Mas enfim, olhando esse vídeo aqui, que ele termina de vender todas as suas BDRs, que são ações ali do exterior, né? Ele, ó, aqui, vendeu tudo. Ele inclusive mostra aqui o exemplo pra gente, vendendo ali a Berkshire Hathaway, uma ação que eu venho comprando aqui recentemente, inclusive, estava valendo R$ 88,97. Aqui está a BDR da Berkshire Hathaway, que no último ano, preços próximos que ele vendeu ali, já subiu 55,3%. Pegar outro exemplo aqui, a Meta subiu 106% no último ano. E como o S&P 500, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em dólar subiu 30% e o dólar também subiu frente ao real, você vai ver, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500 aqui no Brasil. Eu não gosto muito de investir via ETF por questão tributária, mas enfim, não vem muito ao caso. A gente mostra aqui uma valorização de 58%, porque além das ações, o próprio dólar valorizou frente ao real. E ele mesmo pontua isso como um fator importante de você ter posição no exterior. O discurso que ele prega para justificar as suas vendas é que as ações estavam esticadas, que elas já vinham de grandias altas, né? E que os Estados Unidos não estavam indo muito bem.
E de fato, as ações tinham subido bastante. Esse discurso que os Estados Unidos não estavam indo muito bem vem desde 2021, o finzinho de 2021, quando as ações caíram bastante nos Estados Unidos, e foi o momento que eu mais comprei. Eu comprei bastante, né? Naquele período eu ainda não falava muito para vocês que eu estava comprando no exterior, mas eu comprei bastante ali. Tô surfando uma alta muito grande, e aí desde o dia 21 de junho de 2024 eu venho mostrando para vocês aqui o que eu estou comprando no exterior. Tá tudo registrado, o que eu tenho desde então. Vocês podem ver que proporcionalmente às compras que eu faço no Brasil, tá pouquinho, eu admito, as ações subiram muito, é difícil você continuar comprando no mesmo ímpeto, né? Puxa, olha só a vista, né? Eu tô na minha carteira antiga, tá parada lá na outra corretora, que eu não compro mais naquela corretora, mas tá lá parado, não vendo também. Ela tá com valorização de 400 e tantos %. É difícil você continuar a comprar. Eu comprei meia ação só para acompanhar aqui e ela ainda subiu mais 66%. Então você imagina se eu tivesse, na hora, ao invés que eu comprei aqui meio ação para acompanhar, eu tivesse vendido toda a minha posição lá na minha carteira antiga. Eu teria perdido uma valorização. Então sim, eu admito que é difícil você continuar comprando no mesmo ímpeto, mas também não é para ficar realizando lucro, porque não tem o porquê. As ações nos Estados Unidos continuam performando muito bem porque os resultados continuam a subir. E eu não vejo recessão por lá. Enquanto eu não for ver recessão por lá, não preciso ter esse tipo de preocupação. Aliás, mesmo quando eu for ver esse tipo de preocupação lá, o que vai me fazer apenas é esperar acontecer uma queda mais forte para comprar mais forte. Não adianta você querer investir focado mais na macroeconomia do que nas próprias empresas. Então, somente dessas novas compras que eu fiz do dia 21 de junho em diante, já estou com valorização de $1.110. Isso porque estamos falando de dólares. Se for real, vai ser bem mais ali, né? Isso apenas com as novas compras. Minha carteira antiga que eu não vendi, está lá parada rendendo, está rendendo mais uma porrada de dinheiro. Inclusive o que o pessoal tá batendo aqui no Primo Rico é que ele vendeu também seus bitcoins há 3 meses atrás e deixou de ganhar R$1 milhão ao perder esse ciclo de alta recente, que aliás ainda continua subindo o Bitcoin. Como a gente pode ver o gráfico aqui em cima, o Bitcoin deu uma disparada. Inclusive, se você quiser comprar ações no exterior e também Bitcoin e outras criptomoedas, considere utilizar a CoinFury, que é livre de taxas. Você consegue comprar mais Bitcoins, por exemplo, na CoinFury do que na corretora concorrente. Utilize o código TOPAções, aqui o meu código de convite, que aí você vai concorrer até R$1.250 em ações do Banco do Brasil. Existem vários estudos nos Estados Unidos mostrando que mais vale a pena você se manter comprado no S&P 500 do que você ficar tentando acertar topo e fundo, mas eu vou mostrar um aqui do Brasil, do Ibovespa, em um novíssimo, de 2000 até 2024. Nós vamos entender aqui as diferenças. Será que vale a pena você ficar buscando vender as ações para acertar um ganho, tá? Ainda mais quando você vende tudo, é maluquice. Então nós podemos ver aqui nesse primeiro gráfico do Economática, mostrando que tem vários pontinhos verdes com os melhores desempenhos, 50 melhores nos últimos 24 anos aqui, e os 50 piores realmente tem vários dias que destoam, né? E a maioria aqui fica no meião. Só que acontece que você ficar achando que você vai acertar esses pontos vermelhos sempre e vai acertar os verdes é maluco. E agora nós vamos ver uma comparação no Ibovespa muito importante, do cara de amarelo que simplesmente perdeu os 10 melhores dias de alta da Bolsa de Valores, de 5.900 dias, com a linha verde, que é o cara que manteve aqui as ações. Então olha só, eu estou falando de apenas 10 dias dentro de 5.900, você não pode correr o risco de ficar de fora desses dias. O que nos mostra que o cara que quer acertar o topo, ele é maluco, ele vai perder grandes altas do Ibovespa. O cara ali fez menos de 300 mil, que perdeu os 10 dias, e o cara que esteve nesses 10 dias fez quase 800. É uma diferença muito grande. Você perder um dia sequer, vai ser difícil você recuperar esse tempo aí, esse valor que você deixou de ganhar, vai precisar de muito esforço na sequência. Será que vale a pena você correr esse risco? E eu não estou dizendo que você não possa vender ação nunca, eu não estou dizendo que você não possa de repente trocar uma ação por outra, eu não estou dizendo tal coisa, nem que você às vezes possa até de repente realizar um prejuízo, às vezes pode acontecer. Mas o grande ponto é que você não pode ficar vendendo toda a sua posição e nem ficar com vários ativos pensando que você vai acertar os topos, vendendo eles toda hora e comprando, e nem ser maluco também de vender porque a ação só está lateralizando ou porque caiu. Cara, não é assim que se analisa. Quantas vezes você já viu aqui no canal ações, eu sofrendo em período de lateralizações, sofrendo entre aspas, que eu estou comemorando, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Aura Minas, enfim, várias empresas, e aí depois de um período de lateralização
capitalização muito grande, as empresas disparam. Então você não deveria ficar sofrendo por conta de cotação. Você tem que se atentar aos fundamentos e entender muitas vezes que a macroeconomia que está afetando esse comportamento das cotações ali das empresas que você investe. Então não venda por bobagem, venda com certeza, evite ficar vendendo e, cara, não fique tentando acertar os topos. Já nesse outro gráfico mostra aqui o cara que é o comprador perfeito, né? Temos aqui a linha de vermelho, o cara que compra todos os anos a bolsa, mas ele só acerta os fundos perfeitos. Ele realmente teve uma performance bacana de 300 mil, enquanto o cara que compra todo começo de ano, ele teve aqui um pouquinho mais de 250 mil. Realmente teve um pouco de diferença, mas a grande ilusão aqui é de achar que você vai acertar sempre os fundos dos fundos dos fundos de todos os anos. Mas pelo menos nessa comparação aqui, ambos os cenários nós estamos vendo os caras que apenas compram, tá? Então essa linha vermelha é um acertador de fundo, mas é um acertador de fundo que só compra, enquanto o outro compra sem olhar ali o momento perfeito. Enquanto o de azul é o cara que é o manada ali, como eles chamam, né? O cara que vai ali e compra os topos, basicamente, né? Que é o que geralmente o consenso de mercado manda comprar. E aí nós temos aqui o CDI beliscando ali esse comprador de manada, quase alcançando ele. Mas de qualquer forma, o comprador de começo de ano, ele ganhou do CDI com uma grande folga aqui. E óbvio que a alocação perfeita teve um resultado superior. A grande questão é se você vai fazer essa alocação perfeita. Não vai. Ninguém fez na história da face da Terra e não vai acontecer. Então qual é o nosso objetivo aqui? É tentar uma linha... Você pode simplesmente falar, não, eu sou o verde ali, alocação anual, beleza. Ou você pode falar, caramba, eu vou tentar fazer uma linha intermediária aqui. É o que eu tento fazer, meu esforço é isso. Então sim, eu olho a macroeconomia, eu olho as empresas, eu olho várias coisas aqui, como vocês acompanham no canal, para tentar uma linha intermediária. Mas eu não sou um maluco de falar, não, começar com essas teorias de conspiração. Não, que os Estados Unidos eles vão entrar em grande crise, eu vou vender minhas ações. Ou de repente o Brasil, o governo XPTO agora vai acabar com o Brasil, eu vou vender todas as minhas. Não é assim. Se você é extremista, você vai acabar perdendo dinheiro. E no final das contas você vai perder para o CDI, o que é absurdo, porque simplesmente o cara comprar todos os anos ali, uma vez por ano, sem ver nada, só no começo do ano ali, o cara ganha com o CDI com folga. Se você perde o CDI no longo prazo, você está sendo incompetente demais. Só que eu preciso colocar um parênteses aqui, tá? Como nós investimos em ações avulsas e não no Ibovespa, você errar o momento de compra de várias empresas, você pode realmente ter uma performance muito ruim. Então quem faz o stock picking tem uma responsabilidade maior, tem sim que tentar entender a fundo ali o que está acontecendo com a empresa, tem que olhar um pouco o momento de mercado também, mas é mais foco na empresa e paciência. E aí você pode inclusive superar com folga essa linha vermelha, porque nós estamos fazendo os stock pickings, mas você tem que focar na empresa e sem ignorar a macroeconomia também. E aí quando você tiver que vender uma ação, o importante é que você não saia da renda variável para deixar na renda fixa porque o mundo vai acabar. Não, aí você coloca em outra ação de renda variável. É isso que eu faço. Então é assim que eu venho ganhando do Ibovespa constantemente, nunca me desesperando no curto prazo, nunca achando que uma ação é ruim ou boa só porque ela subiu ou só porque ela caiu. Não se esqueça disso. Se você quer aprender realmente a ser um investidor melhor, considere conhecer meu curso de investimentos, porque nele eu vou te ensinar como avaliar uma empresa, como avaliar uma ação. E você vai ter alguém com experiência de 17 anos da bolsa que não fica mudando de visão da noite para o dia. Você vai aprender por conta própria e vai tomar suas próprias decisões, e eu tenho certeza que você também não vai ser esse cara que fica mudando toda hora, porque o que vai fazer você ter sucesso na bolsa é ao longo prazo. Então aproveita que agora o meu curso de investimentos está na promoção da Black Friday, vai acabar e não vai ter mais esse preço. Ou melhor ainda, leva o meu curso de investimentos junto com o meu curso de opções, que o meu curso de opções eu te ensino a ganhar dividendos adicionais com as suas ações, utilizando opções para isso, e também ensino você a se proteger contra a queda. Aí você pode fazer uma compra em algum momento que você está com algum receio com esses tipos de proteção, mas você tem que entender as proteções corretas a se fazer, que são inúmeros tipos, tá? E ainda você ganha também dividendos ao se comprometer a comprar uma ação caso ela caia mais ou também na alta, você ganha de todas as formas aqui, devagarzinho com opções que vai fazer você ganhar ainda mais no longo prazo.
E você pode levar os meus 2 cursos na promoção da Black Friday por apenas R$ 889, que não condiz com a qualidade que esse curso tem, e ele tem atualizações constantes também, e você pode ficar com ele este ano inteiro, e para você ficar mais um é só R$ 49,00, você fica mais um e assim sucessivamente. É praticamente dizer que o curso é vitalício, com atualizações. Como você pode ver, meu curso tem vários módulos aqui e qualquer módulo que você pegar, você vai ter avaliações muito boas. Vamos pegar aqui, por exemplo, dividendos com opções. 4,9, 4,9, 4,8, 4,8. A nota máxima é 5, tá? Então são notas muito altas. E no meu curso de investimentos é a mesma coisa, tem vários módulos aqui. Se a gente pegar, por exemplo, renda fixa, você vai ver aqui, ó, 4,9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Fundos imobiliários, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4,9, 5, 5. E quando entramos na aula de análise fundamentalista, é a mesma coisa, nota 4,9, 5, 4,7, 5, 4,9, 4,8, 5, 4,9, 4,9. Essa aqui é uma aula nova, não tem avaliação. E tem várias outras aqui, tudo nessa base de 4,9, 5, às vezes 4,8. Entra no site topiacoins.com.br e veja o vídeo que eu explico um pouco mais do curso. Ou pergunte no e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive o link para você acessar o site. Um abraço e até o próximo. Valeu!